Olá, hoje eu quero conversar com você, mulher, que tem dor nas pernas e as pernas grossas. Faz aquele roxinho que não sabe nem aonde bateu. Além disso, tem muita dificuldade de emagrecer as pernas. Será que a sua doença é vascular? Hoje nós vamos comentar sobre lipedema, uma doença muito frequente entre as mulheres que exige um diagnóstico precoce o mais rapidamente possível para que, com um tratamento adequado, você evite a progressão. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdo de vascular com qualidade. A gente sabe que o lipedema ele é considerado uma doença crônica e inflamatória. Então a região das pernas, principalmente, ou a região dos braços, pode ser acometida com acúmulo de gordura de forma desproporcional. Então o tronco, principalmente da mulher, fica fininho e as pernas, a região do culote, né, a região das coxas e até mesmo ali a região próxima, acima do tornozelo, fica aumentado de tamanho. E normalmente acomete as duas pernas. É importante a gente saber que o lipedema não tem cura, mas tem tratamento e pode evitar principalmente a progressão para um quadro mais grave. Hoje a gente sabe que no Brasil, mais ou menos 12,3% das mulheres, ou seja, quase que uma a cada 10 mulheres, tem o lipedema como diagnóstico e não sabe. Porque é um desconhecimento também entre os médicos. Não é uma doença nova, foi diagnosticada, foi descrita, na verdade, em 1940, lá na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, por dois médicos, que acabaram descrevendo como um quadro de dor na região das pernas com sensibilidade que pode ser variável, pode ser de um grau mais leve a um grau mais moderado e até intenso, associada a essa desproporção, um acúmulo em locais específicos do organismo, então principalmente na região dos braços e das pernas. Esse acúmulo ocorre simetricamente à direita, semelhante ao lado esquerdo. E tem uma característica importante: além da desproporção, poupa os pés e as mãos. Então as extremidades são poupadas. Você vê exatamente aquela perninha mais grossinha e quando você vê um desnivelamento e o pé magrinho. E isso é muito frequente entre as pacientes. Além disso, do desconforto, a gente pode ter roxos, né, muito frequentes, que são os hematomas espontâneos. A gente não sabe, o paciente nem sabe localizar se bateu, se não bateu a perna, mas que a perna está roxa. E isso acontece pela fragilidade dos capilares. O processo inflamatório é intenso e gera essa fragilidade capilar e o vasinho se rompe de maneira espontânea, muitas vezes. Também a gente pode ter como comprometimento um inchaço crônico, que pode acontecer principalmente na região, no período, né, vespertino, mas no final do dia, acometendo essas mulheres que têm o diagnóstico de lipedema. A textura da pele torna-se diferente, você tem nodulações que são frequentes também, então aquele aspecto meio de trave, meio que celulite, né? Mas que exige um tratamento mais adequado e não simplesmente, vai lá, faz uma drenagem simples que isso vai resolver. É importante uma equipe multidisciplinar e especializada, como a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o tratamento dessa doença. O diagnóstico, ele é clínico, então o médico, ele tem que avaliar o seu caso e aí sim, com todas essas características que eu descrevi, vai te realizar o diagnóstico de lipedema. Esse diagnóstico, ele envolve muitos problemas, né? E é importante a gente desmistificar cada um deles para ter uma melhor resposta. Então, primeiro, não é desleixo, não é preguiça. Eu não escolhi ter lipedema, né? O lipedema, sim, é uma doença genética que está muito associada a variações hormonais, principalmente das mulheres, que vão acontecer principalmente durante a menstruação, a primeira menstruação, as gestações e até mesmo a menopausa. Grandes variações hormonais são estímulos gatilhos que podem piorar o quadro do lipedema. Além disso, a gente sabe do fator hereditário, então muitas pacientes têm a família inteira com lipedema e isso é importante a gente avaliar para poder dar o diagnóstico correto.
Com a evolução do lipedema, a gente pode ter também a associação do linfedema. Então, o lipolinfedema, e acumula mais líquido no processo. E aí você tem dificuldade de mobilização. Então, a paciente pode ter dificuldade para caminhar ao longo do tempo. E existem graus de avanço desse acúmulo de gordura, que vai de 1 a 4. E a gente sabe que o 4 vai ter mais limitações, mais deformidades, até mesmo de articulações. Então, o diagnóstico do médico é um diagnóstico clínico, não há necessidade de um exame específico, mas a gente pode sim pedir alguns exames laboratoriais, um ultrassom venoso e até mesmo, por exemplo, uma bioimpedância, uma ressonância, a depender de cada caso. Mas o diagnóstico é essencialmente clínico, é conversar com a paciente para que a gente consiga chegar a esse diagnóstico e principalmente observar, examinar a paciente. Com esse diagnóstico de lipedema dado, a gente passa para o tratamento. O tratamento, ele infelizmente não é milagroso, não é de uma hora para outra que você vai se ver livre dessa doença. E sim, ele exige que você realize um tratamento prolongado, mais distante, mais intenso, né? E passa principalmente pela mudança do estilo de vida. Daí a dificuldade da paciente com lipedema, que muitas vezes está ansiosa e quer resolver de uma hora para outra, fala, vou fazer uma cirurgia que vai ser a resposta de todos os meus problemas, mas na realidade não. É importante a gente lembrar que o tratamento clínico antes do procedimento cirúrgico, e que seria essa cereja do bolo, é extremamente importante para a gente ter melhores resultados, tá certo? O primeiro grande ponto está na alimentação. A gente sabe que as dietas anti-inflamatórias, elas são melhores, porque, como eu disse, o lipedema acontece por uma inflamação crônica da gordura. Então, a dieta anti-inflamatória é extremamente importante e procurar um profissional habilitado para poder te dar essas orientações também faz essencial. A atividade física, que eu não sou um médico que diz, olha, não pode fazer exercícios com trauma, mas que você realize moderação, que você pode fazer aprimorar usando um tipo de exercício aquático, mas se isso é difícil no teu caso, faça uma atividade física mais leve intensidade, isso pode facilitar bastante o teu quadro de lipedema e a menor evolução. Mas o principal, a meu ver, é você fazer alimentação, fazer uma atividade física e procurar uma fisioterapeuta especialista que tenha conhecimento dessa doença e que também possa te ajudar da melhor maneira possível. Diferentes técnicas na fisioterapia que ela vai poder te ajudar e isso permitir que você realize um tratamento conservador adequado no seu caso. E aí sim, depois de todo esse tratamento conservador ainda identificou que ali ainda não está satisfatório, aí parte para o processo da cirurgia, que é uma lipoaspiração da perna, que não é isenta de complicações, mas pode ser necessária em cada caso específico. Então, o que eu tenho de deixar aqui de mensagem para vocês é que lipedema é uma doença inflamatória, lipedema é uma doença que não tem cura, mas existe tratamento, e lipedema não é obesidade, não é linfedema. Eu vou gravar outro vídeo explicando obesidade, lipedema e linfedema, confira aí nos próximos capítulos, tá certo? Mas eu quero deixar toda essa informação para você que deve procurar um médico para realizar o seu diagnóstico correto e assim iniciar de forma adequada o melhor tratamento. Um abraço e até o próximo vídeo.